Controle de constitucionalidade. Constituição Estadual e constitucionalidade. O plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para 1. Julgar prejudicada a ação em relação aos artigos 140, parágrafo único, 141, inciso 3º, 145, 152, caput, inciso 1º, inciso 3º, inciso 4º, 168, parágrafo 5º, 176, parágrafo 10, 183, parágrafo único, 187, parágrafo 2º, 189, parágrafo 2º, 335, parágrafo único, todos da Constituição do Estado do Ceará, bem como do artigo 37 do seu ADCT. 2. Declarar inconstitucionalidade dos artigos 147, parágrafo 1º, 154, parágrafo 2º, 167, 12 inciso 13, e parágrafos 1º e 2º, 174, 184, parágrafos 1º a 3º, da Constituição do Estado do Ceará, e dos artigos 27 e 28 do ADCT estadual. 3. Declarar inconstitucionalidade de expressão procuradorias autárquicas contida no parágrafo único do artigo 152 da Constituição Estadual. E 4. Declarar inconstitucionalidade de expressão das autarquias e das fundações contida no parágrafo 1º do artigo 166 da Carta Estadual, bem assim a não recepção da parte remanescente do artigo 166, parágrafo 1º, em face da emenda constitucional, S. De início, o Tribunal registrou a revogação expressa dos artigos 145, 168, parágrafo 5º, e 335, parágrafo único, da Constituição Estadual. Houve alteração substancial de conteúdo dos artigos 140, parágrafo único, 141, inciso 3º, 152, caput, inciso 1º, inciso 3º, inciso 4º, 176. Parágrafo 10, 183, parágrafo único, 187, parágrafo 2º, e 189, parágrafo 2º, todos da Carta Cearense, de forma a descaracterizar o substrato normativo antes confrontado com a Constituição Federal, CF. Outro sim, ocorreu o exaurimento dos efeitos da regra de anistia tributária. Tendo em vista que a ação direta foi ajuizada em 1989, algumas disposições constitucionais apontadas como parâmetro de controle foram alteradas durante o transcurso do seu processamento. No ponto, o plenário afastou a alegação de prejuízo da ação em virtude dessas alterações, na linha do que decidido na AD 2158, AD 2189, AD 94 e AD 239, no sentido O colegiado, por outro lado, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 135, caput inciso 1º, e 136 da Constituição do Estado do Ceará. A falta da expressão autonomia financeira no artigo 127, parágrafo 2º, da CF não invalida a construção interpretativa de sua efetiva existência como garantia do livre exercício das funções institucionais do Ministério Público. Mesmo antes da SC 19.998, o STF já havia consagrado a competência do Ministério Público para a fixação da política remuneratória de seus membros e serviços. Por outro lado, reputou inconstitucional o artigo 147, parágrafo 1º, da Carta Estadual, que concede aos defensores públicos a aplicação do regime de garantias, vencimentos,
Vantagens e impedimentos do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. O Estatuto Jurídico das Carreiras do Ministério Público e da Defensoria Pública foram tratadas de forma diversa pelo texto constitucional originário. Ademais, a equivalência remuneratória entre as carreiras encontra óbice no artigo 37, inciso A previsão original do artigo 39, parágrafo 1º, da CF, que assegurava a isonomia remuneratória aos servidores de atribuições iguais ou assemelhadas, não poderia ter sido invocada em favor dos defensores públicos, tampouco adotado como paradigmas os membros do Ministério Público, pois referida entidade goza de autonomia financeira que, à época, ainda não dispunham as defensorias públicas estaduais, o que somente foi lhes assegurado pela S. 45/2004. Reconheceu, também, a inconstitucionalidade do artigo 152, parágrafo único, da Constituição cearense, que impõe ao governador o dever de encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das Procuradorias Autárquicas, além de admitir, de forma geral e para o futuro, a existência de órgãos jurídicos, no âmbito das autarquias e fundações, distintos da Procuradoria-Geral. Tal regramento afronta o modelo constitucional do artigo 132 da Carta Federal. A CF estabeleceu um modelo de exercício exclusivo, pelos procuradores de Estado e do Distrito Federal, de toda atividade jurídica, consultiva e contenciosa, das unidades federadas estaduais e distritais, nele incluídas as autarquias e as fundações. Assim, tal previsão constitucional, também conhecida como princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal, estabelece competência funcional exclusiva da A exceção prevista no artigo 69 do ADCT da CF deixou evidente que, a partir da Constituição de 1988, não se permite mais a criação de órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado, admite-se apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de exceção direcionada a situações concretas e do passado e, por essa razão, deve ser interpretada restritivamente, inclusive com atenção à diferenciação entre os termos consultoria jurídica e procuradoria. É igualmente inconstitucional a expressão das autarquias e das fundações contida no parágrafo 1º do artigo 166 da Carta Cearense. Isso porque a equiparação remuneratória entre servidores, a teor da redação originária do artigo 39, parágrafo 1º, da CF, restringiu-se aos servidores da administração direta, não mencionando os entes da administração indireta, como faz a. Além disso, o dispositivo estadual não foi recepcionado, em sua integralidade, pela redação atual do artigo 39 da Constituição Federal, na forma SC 19.900. A vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias de pessoal do serviço público, prevista no artigo 37, inciso 13, da CF torna inconstitucionais o referido parágrafo 1º do artigo 166 e os parágrafos do artigo 184 da Constituição do Ceará, que estabelecem equiparação remuneratória entre a carreira dos delegados de polícia e de promotores de justiça, além
Por outro lado, não ofende o artigo 37, inciso 13, da CF, a previsão contida no artigo 215, inciso 4, da Constituição cearense, a qual assegura a isonomia salarial para docentes em exercício, com titulação idêntica, respeitando-se o grau de ensino em que estiver atuando. Não há, no caso, equiparação salarial de carreiras distintas, pois se trata São inconstitucionais os artigos 154, parágrafo 2º, 167, 12 inciso 13, parágrafos 1º e 2º, e 174, da Constituição Estadual, e os artigos 27 e 28 do seu ADCT. Tais dispositivos tratam de remuneração e direitos de servidores públicos, que, por não encontrarem similares na CF, somente poderiam ser veiculados por meio de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. São previsões específicas que não tratam da organização e estruturação do Estado-membro ou de seus órgãos, mas que versam sobre o regime jurídico de servidores públicos. No mesmo sentido, a fixação de teto de vencimento para os escrivães de entrância especial em valor não excedente a 80% dos vencimentos dos juízes de entrância inferior, prevista no artigo 174 da Constituição do Estado, além de incidir em vinculação de vencimentos de carreiras distintas, afronta a iniciativa legislativa do Poder Judiciário, CF, artigo 96, inciso 2º, b. Por fim, o artigo 167, 13 e parágrafo 2º, da Constituição Estadual, ao estabelecer aposentadoria em montante remuneratório superior ao previsto para o cargo desempenhado em atividade e remeter o valor dos proventos aos cargos imediatamente superiores do quadro funcional com acréscimo de gratificação, não encontra paradigma. Essa previsão não era considerada materialmente inconstitucional à época da edição da Carta, uma vez que a superação da remuneração em atividade era tolerada na redação original da CF. Porém, toda a parte previdenciária contida no artigo 167 da Constituição Estadual não foi agasalhada pela Constituição Federal a partir da SC 20.1998. Com essa emenda, a vedação à superação do patamar remuneratório da atividade e a impossibilidade de incorporação da remuneração do cargo em comissão para fins de aposentadoria foram estabelecidas expressamente pelo artigo 40, parágrafo 2º e 3º. Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que apontou a necessidade de aditamento à petição inicial na hipótese de modificação na norma de parâmetro,